Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma terça no Simplifique com a TCD e hoje com o tema paralisia facial. A semana passada nós tivemos o tema sobre AVC, ou AVE, né? E a gente comparou muita coisa do AVC e as pessoas estavam querendo saber sobre a paralisia facial, qual é a diferença do AVC e da paralisia facial de Bell. Boa noite a todos que estão entrando, né? E vamos continuar, tá? Qual é a diferença entre o AVC e a paralisia facial? Ao contrário da paralisia facial, os sintomas de um AVC geralmente aparecem de repente. A diferença é que a síndrome de Bell não causa paralisia em outras partes do corpo. Nós falamos isso, como ocorre no AVC, já que o problema se restringe apenas no rosto. Além disso, o AVC em geral, a boca entorta, mas o olho num AVC nunca é afetado. Então você vai ter num AVC, a boca vai entortar, mas a pessoa não vai conseguir falar, a pessoa não vai conseguir levantar os braços para cima. Então nunca esqueçam, no AVC, ele nunca acomete os olhos, que é o que mais acomete na paralisia facial. Os olhos, a boca, o nariz, tá? E a fala e o amortecimento é no AVC. Então, estou terminando o que eu comecei, o que eu fiz na terça-feira, né, sobre AVC, e eu achei muito interessante isso que eu achei, em que o AVC não atinge o olho. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos a mais um Simplifique com a TCD na paralisia facial. Quais são os tipos de paralisia facial? A paralisia facial pode ser do tipo central ou periférica, que é o que a gente mais conhece, que também é conhecida como paralisia facial de Bell e que não aparece em ressonância, não aparece em tomografia, é simplesmente uma paralisia facial de Bell. Quais os perigos da paralisia facial de Bell? A principal complicação da paralisia periférica é o ressecamento dos olhos, que permanece aberto do lado paralisado. Essa inaptidão para piscar ou fechar os olhos pode causar lesões permanentes na córnea que levam a graves problemas de visão, inclusive cegueira. Por isso você precisa estar lubrificando sempre os seus olhos. E a paralisia facial de Bell é perigosa? Considerada grave, essa anomalia requer atendimento médico imediato. Isso porque trata-se de uma reação inflamatória envolvendo o nervo facial, que incha e fica comprimido dentro de um estreito canal ósseo localizado atrás da orelha, prejudicando a movimentação do rosto e, sobretudo, da boca. Por isso é dado muito corticoide no início de uma paralisia facial de Bell. E eu não sei se vocês sabem, mas nós temos pós-Covid muita paralisia facial. E principalmente paralisia facial de Bell, provocada pelo quê? Pelo herpes zoster no ouvido. Por isso precisa-se entrar com corticoide, fazer fisioterapia, mas principalmente no início acupuntura.
Lembra que eu falei para vocês que o AVC necessita muito mais de fisioterapia, acupuntura sim, mas muito mais de fisioterapia. E a paralisia de Bell necessita muito mais de acupuntura do que fisioterapia. O que pode causar a paralisia de Bell no rosto? Estresse, fadiga extrema, mudanças bruscas de temperatura. Lembra que os antigos, os nossos avós falavam assim: menina, não sai do fogão e vai para o frio. Muitas pessoas, que é o que acontece comigo no meu consultório, elas estão num churrasco quente e cai numa piscina gelada, ou sai de moto com o vento no rosto. Pode saber que no dia seguinte ela está com paralisia facial. Baixa imunidade, tumores, principalmente na glândula parótida, traumas, distúrbios de otite média, podem estar envolvidos no aparecimento da doença. E o que eu falei para vocês, o herpes no ouvido, tá? Quanto tempo pode durar uma paralisia facial? O exame de eletroneuromiografia pode ajudar a analisar o estado do nervo para casos que demorem a melhorar, principalmente naqueles que demoram mais de 3 meses. A maioria das pessoas com paralisia de Bell se recuperam completamente. Isso pode demorar de 3 semanas a 9 meses. Bom, eu já falei isso. Bem, pessoal, é o seguinte, nós temos TCD para paralisia facial? Sim, a TCD da cabeça levando no VG. Ah, mas eu não sou sua aluna, mas a senhora falou a semana passada que a TCD da cabeça levando no VG é para o AVC também. Sim, mas nós determinamos o que nós vamos fazer quando nós tiramos uma medida para paralisia, para sinusite, para rinite. Então a gente vai direcionar o nosso tratamento. Por isso, os nossos tratamentos são realizados com cristais, porque nós direcionamos o nosso tratamento. Temos pontos sistêmicos? Sim. Vou dar alguns, principalmente eu gosto muito da crânio, né? Então nós temos o ponto de boca, nariz e olho e ouvido. Eu uso muito esses 4 pontinhos para tratar paralisia facial. IG4, VB20, principalmente porque nós dizemos que na paralisia facial nós temos vento e nós precisamos usar muita moxa, muito calor. Se der para usar, eu uso muito também moxa em cima da agulha no rosto, beleza, tá? Uso ponto E44, F3, a distância, tá? Mas eu uso muitos pontos no rosto. Então vamos começar. Se alguém quiser anotar, VC24, E4, IG20, E3 e D19, o bitong, os pontos de crânio eu já falei, o B1, o Yu-Yao, que é bem aqui no meio da sobrancelha, para os olhos. Se você puder, também o E2, certo? Já falei no IG4, que é muito importante, o IG4 atinge a face. E eu uso muito aurículo também. Xemenrim simpático. Quais são os meridianos envolvidos na paralisia facial? Estômago, intestino delgado, vesícula biliar, bexiga. E aí eu vou colocar ponto de olho, nariz e boca.
e eu vou fazer muita sangria na orelha. Cuidado, porque a sangria, quando a orelha permite a sangria. Se a orelha não permitir a sangria, nós vamos fazer moxa. Sangria onde? Ápice, bordo da orelha, no hélix 6, hélix 5, que nós pegamos o olho, né? E hélix 4, que eu vou pegar a boca. Ok? Eu uso também fazer sangria no ponto do olho, no ponto da boca e no ponto do nariz. Gente, melhora muito. Agora, prestem muita atenção no que eu vou comentar com vocês. Eu, professora Linéia, eu tenho resultados maravilhosos a partir da 4ª sessão. Eu já tive um paciente com 3 sessões, voltou em 3 semanas. Agora está demorando um pouquinho mais por causa da história do herpes. Mas eu, professora Linéia, uso na primeira sessão o mesmo lado da paralisia facial. Na segunda sessão, lado oposto, que vocês sabem que o nervo facial cruza. Terceira sessão, eu uso bilateral, todos esses pontos que eu falei para vocês. E na 4ª sessão, eu volto à paralisia facial do lado acometido. Depois que eu tirei todas as agulhas, eu coloco cristal nesses pontos do olho. Posso também tirar uma foto, cercar o dragão do olho, cercar o dragão no nariz, cercar o dragão na boca. São essas 3 partes acometidas numa paralisia facial. Agora, tem uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que eu quero que vocês prestem muito bem atenção. Gente, antes de 30 dias, não façam estímulo elétrico nenhum no rosto. Existe uma área da fisioterapia que eu conversei com uma fisioterapeuta e que não se pode fazer estímulo elétrico nenhum no rosto antes de 30 dias. Por quê? Porque a eletroestimulação gera sincenesia no paciente. E é o que a gente menos quer num paciente antes de 30 dias é sincenesia. Professora, o que é isso? Você gera um estímulo elétrico na boca e mexe o olho. Você não pode fazer isso. Nós precisamos recuperar o paciente antes de fazer sincenesia, porque a paralisia facial propriamente dita, no final, ela já gera um pouco de sincenesia, que às vezes você sorri e fecha o olho. E isso é uma coisa que você não pode gerar no início de uma paralisia facial. E eu vou comentar uma coisa com vocês. Eu tive um paciente que veio no consultório depois de 3 meses de paralisia facial. Gente, a primeira pergunta que eu faço: você fez estímulo elétrico no rosto? Ele falou: doutora, eu fui no médico otorrino aqui em Ponta Grossa, que faz isso. Ele joga uma placa no rosto e dá choque, que o paciente não aguenta, ele chora. Ele contou para mim: Linéia, eu fiz 3 sessões e não voltei porque eu chorava com os choques. E ele ficou com sincenesia. E eu fiz acupuntura nele durante 6 meses. Eu consegui voltar a paralisia facial dele em 70%. Então, quem fez estímulo elétrico antes de 30 dias, se preparem para vocês fazerem muita acupuntura. Porque não vai voltar os 100%. Isso é a minha experiência no consultório. Esse mesmo paciente,
Depois que ele terminou o tratamento, 4 meses depois, ele teve paralisia facial do outro lado. No mesmo dia, ele me ligou. Linéia, eu tô com paralisia facial no outro lado. Eu falei, não faz estímulo elétrico. Ele falou assim, não sou louco, porque eu comentei com ele. E ele veio aqui, em 3 sessões eu tirei a paralisia facial dele. Comprovando que não se faz estímulo elétrico antes de 30 dias. Depois você pode fazer. Porque nesses 30 dias eu já tirei um pouco a doença do nervo facial. E tem que tomar muito cuidado, porque eu não posso, com estímulo elétrico, mesmo depois de 30 dias, gerar cincenesia no rosto. Fez o estímulo elétrico na boca, começou a fechar o olho, para. Fez estímulo elétrico no olho, começou a mexer o nariz e a boca, para. Você não pode gerar isso no rosto do paciente. Porque tem algumas paralisias faciais que você sorri e o paciente fecha o olho. E isso, em último caso, eu vou conseguir tirar do meu paciente. Uma outra coisa muito importante, gente, é a fisioterapia que eu ensino aos meus pacientes. Dessensibilização dos gânglios axilares, todos os nossos alunos sabem, mas a fisioterapia que eu ensino os meus pacientes quando tem paralisia facial não é aquela fisioterapia que você pega a mão e faz, né? Assim, pega os pontinhos de acupuntura e desenha para o paciente estimular. Não é essa. Eu ensino o seguinte para o meu paciente. Eu não posso fazer aqui para vocês. Eu ensino que o paciente pegue os 2 dedos, coloque na boca o dedo indicador por dentro, do lado direito, ou o polegar no lado esquerdo com o indicador por fora, e façam pinça, desbloqueando toda a parte da bochecha, venha fazendo fisioterapia aqui, até o ramo da mandíbula, fazendo fisioterapia, tipo pegando uma pinça, como se fosse uma pinça aqui, um dedo dentro da boca e um dedo por fora. Então faz de conta que meu dedo tá lá e você vai fazendo isso aqui no músculo para soltar. No lado afetado, a fisioterapia. Porque no lado afetado ele tá preso, ele não consegue sorrir, você precisa liberar esse músculo. E outra coisa, gente, vocês sabem que o nervo facial pega aqui, né? A hora que vocês fazem isso aqui, o que aparece? O esternocleido. Então, eu ensino a pegar, fazer uma pinça no esternocleido e fazer essa, ai gente, dói, essa massagem aqui, ó, liberando o esternocleido também. Essa massagem na fisioterapia, na acupuntura, é muito boa. 2 vezes ao dia. Ah, professora, eu posso fazer isso no banho? Sim, deixa a água quentinha do chuveiro batendo aqui e você fazendo, massageando. Isso é muito importante na paralisia facial. Mas assim, gente, por favor, eu sei que nós temos escolas e escolas, mas eu sigo a escola em que não se faz estímulo elétrico no rosto do paciente antes de 30 dias. Porque você gera cincenesia e você não pode fazer isso.
Ok? Boa noite a todos que entraram. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se quiser comentar alguma coisa, vamos lá. Não, agora não sou só eu que falo, agora vocês. Gente, vocês não imaginam o frio que tá na minha cidade. 12 graus. E agora tá 10. Um vento horrível depois da chuva. E amanhã chove de novo. Por isso que tô eu de blusa de lã aqui, porque tá incrível, incrível o frio aqui. E alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Se alguém não entendeu muito bem o que é sinestesia, já falei, né? Mas quiser procurar na internet, depois eu coloco lá no meus stories uma explicação da sinestesia. Ok? Você não pode gerar fadiga muscular porque o estímulo elétrico causa fadiga muscular no músculo e gera sinestesia. Quanto maior a potência, maior a contração muscular e por isso gera sinestesia. Temos que ir com cautela, sim. Sim, se usar as bolsas de grão quente antes de fazer essa massagem, vai bem também, professora. Sim, é ótimo. Como se fosse no banho quente. Você pode colocar a bolsinha, né, aqui, e aí depois fazer a fisioterapia, essa massagem. Pode sim, sem problemas nenhum. Não esquece de desbloquear o esternocleido e não esquece de desbloquear os gânglios axilares também. Beleza. Tudo bem? Então, a live vai ficar gravada. Quinta-feira estou aqui no Café com a TCD. E sábado, agora, estarei em São Paulo, no congresso de auriculoterapia, do Aurículo Intense do Bruno. Estarei dando uma palestra sobre feridas. Já colocando outros assuntos da palestra de São Paulo, que eu dei também sobre feridas. E vou encontrar vários professores que eu não os conheço pessoalmente e vai ser muito legal. Eu vou e volto no mesmo dia, mas vai ser um pouco cansativo para mim, mas vai ser muito legal encontrar esses professores. Então tá, um beijo no coração de vocês. Muito bom, é bom saber de tudo isso. E a gente recorda, né? Sim, Rocio, anote se você esqueceu. Se bem que esses pontos sistêmicos vocês têm na apostila, tá? Um beijo no coração de todos. Até quinta no nosso Café com a TCD. Só espero que um pouquinho mais quente, né? Porque aqui tá muito frio. É um aulão, né? É um aulão da nossa aula que a gente pode dar. Obrigada a todos. Que bom que vocês gostaram. E até quinta. Deus abençoe todos.